Então, boa tarde a todos, né? Então, como falou, sou da Universidade Estadual do Paraná, Unespar, né? Meu nome é Vitória, apesar de eu morar em Caçador, Santa Catarina, né? Como eu falei, meu orientador é o professor Leandro Souza da Costa, né? Meu orientador. Eu vou partir aqui, né, contextualizando, né? Eu acho que, da mesma forma que a professora Rosane colocou, eu acho que, como nós, professores de filosofia na sala de aula, a gente sempre tem que encontrar alternativas para que a gente possa desenvolver a nossa prática, né? Eu digo até uma nossa prática filosófica. Então, foi a partir dessas necessidades, como professor, no dia a dia, né, no desafio da aula, como a Rosane falou, que a gente precisa tentar encontrar uma saída para a gente melhorar as nossas aulas que possam, né, de certa forma, ser mais atrativas, talvez até no sentido como eu coloquei na minha temática, né, então eu vou partir aqui já dessa problematização a partir do tema, né, como estou iniciando também o mestrado agora, né, sou discente, né, iniciando da turma 2022, entrando agora, né, 2023, então, a princípio, meu tema norteador seria os desafios do filosofar, né, no ensino médio, né, numa perspectiva metodológica, prática da aprendizagem musical e dialógica, com base numa possível relação entre Wittgenstein e Freire. Até eu cito aqui, coloco umas imagens, mas eu acho que, como a gente vê ali, a Plotino fala assim, três coisas um pouco essa questão é, desse projeto, né, digamos assim, não é algo inovador no sentido, a música é algo que já é utilizada não só na filosofia, em várias áreas do conhecimento, mas é uma forma, uma ferramenta para a gente tentar melhorar o ensino de filosofia. Então, eu começo aqui com a música da banda Cidade Negra, compositor da Gama, que o nome da música é Pensamento, né? A música começa com esse verso, ela fala assim, você precisa saber o que passa aqui dentro. Eu vou falar para você, você vai entender a força de um pensamento para nunca mais esquecer. Alguns poderiam dizer, não, mas o que tem a ver essa música com filosofia, né? Qual que é o contexto? Aí eu trago o exemplo para vocês entenderem um pouco como a gente poderia utilizar a música dentro de uma sala de aula, né? Eu até chamo de praxis filosófica, né? O exemplo da música, né? Então, o que essa música quer dizer, né? Se você for fazer uma análise mais digamos, rigorosa em relação à música, você chegar. O autor sugere também que, com a força do pensamento, você pode ir a qualquer lugar. E o pensamento é o fundamento. Eu ganho o mundo sem sair do meu lugar, né? Então, a gente indo na base etimológica, ou talvez até no dicionário, a gente pesquisar a palavra pensamento, vai ter a tradução como pensamento, formação de ideias ou criação de ideias, no final vão gerar o que? Uma ideologia. A partir desse exemplo da música, a gente poderia trabalhar numa sala de aula, contextualizando talvez o conceito de ideologia na filosofia, como uma introdução à filosofia, trazer aí, por exemplo, uma filósofa, Marianne Chauí, que trabalha a questão da ideologia, né, entender para o aluno quais são as suas ideologias, quais são, né? Então, isso aqui é um exemplo que eu trago para a gente entender um pouco essa importância, né, digamos assim, uma tentativa, né, algo que a gente está, né, pesquisando e tentando entender e compreender também essa realidade. Eu trago aqui uma frase também do filósofo Schopenhauer, que ele fala: a música exprime a mais alta filosofia numa linguagem que a razão não compreende. Então, eu achei interessante essa frase, porque ela traz um pouco essa dimensão, né? E aí também eu coloco aqui como a importância da linguagem. Por que o Wittgenstein entra nessa questão da pesquisa? Eu preciso ter uma fundamentação clara, digamos, para entender esse contexto da língua. Ela é uma comunicação, ela reflete algo que está no mundo, né? Então eu trouxe aqui a citação não, na verdade né, um texto que eu já escrevi, mas eu trouxe aqui a partir do Moreira, que ele fala assim: ao analisarmos o sentido da linguagem, segundo Moreira, precisamos entender o papel da linguagem numa perspectiva histórica. Por exemplo, a primeira forma de comunicação, podemos retomar a linha do tempo, mais especificamente, período pré-histórico, os primeiros seres humanos usavam como linguagem pintura nas paredes, chamadas suprestes. Dessa forma, ao longo do tempo, a linguagem foi evoluindo em patamares cada vez maiores. Uma vez que chegamos ao período antigo, os povos da Grécia Antiga transmitiam suas histórias, mitos oralmente até o desenvolvimento de uma escrita alfabética. Então, a própria linguagem ela tem um processo de
formação histórica, né? Então, isso aqui também já é um ponto que fala sobre a importância. Aí eu trago o autor Azevedo, que ele vai trazer a importância desses autores que eu estou embasando aqui na minha pesquisa, né? Até a gente está com o orientador tentando ver, né, se a gente coloca realmente essa relação entre Freire e o Wittgenstein, né? Deixar porque é complexo, realmente até a gente está discutindo se a gente dá prosseguimento ou um ou outro, mas é importante também esse levantamento para a gente pensar. Então, de acordo com Azevedo, a linguagem é dialógica, por levar em conta a nossa história individual, nosso conhecimento, ou seja, nossas representações do mundo. Consideremos o diálogo como um jogo de linguagem, do qual quem participa segue algumas regras, como, por exemplo, ouvir, compreender, acompanhar e comprometer-se. Também, segundo Azevedo, aí entra a questão do Wittgenstein. Para Wittgenstein, das investigações filosóficas, a linguagem é uma forma de ação e de atividade, uma atividade que envolve significação das formas de vida e cultura, ou ainda, uma rede de significações envolve tanto a forma de vida quanto o que acreditamos como cultura. Lembremos que foi a perspectiva social que levou Wittgenstein a modificar a sua teoria e a sua prática filosófica, né? Então, a gente fala, né, desse patamar também de mudança da própria análise, né, da filosofia da linguagem do Wittgenstein, né, dessa divisão, né, do tractatus lógicos lá, do Wittgenstein, até chegar a investigações filosóficas. Então, é um processo, né, também de transformação do entendimento da linguagem. Então, eu colocaria aqui como tema central, né, que eu falei, o desafio do filosofar. É um desafio filosofar, ainda mais uma perspectiva de método, de ferramenta, né? Então, usar a música, né, a questão dialógica, tentando envolver o pensamento de Freire. E aqui eu queria destacar assim, um ponto, que a gente parte da sala de aula, né, como a professora Rosana colocou. O campo de investigação ocorrerá numa escola estadual, né, da cidade de Caçador, numa realidade de sala de aula, de uma escola pública, com jovens que iniciaram as transformações da educação na atualidade, aí eu me refiro exatamente ao novo ensino médio, então toda uma problemática por detrás disso, de quebra das nossas aulas, diminuição de aulas e tantas outras coisas, como que a gente vai trabalhar diante desse contexto com itinerários formativos, que aí mudou totalmente a nossa realidade, né? E aí também eu coloco aqui o próprio problema, né, da pesquisa. Quais seriam as possibilidades metodológicas na utilização de canções na disciplina de filosofia no ensino médio para o desenvolvimento de uma reflexão filosófica dialógica com base numa provável relação entre Wittgenstein e Freire? Então, seria a pergunta problematizadora, né, problema central. E aí, o mais importante é a gente tentar, como eu acho que é a questão, é uma tentativa, né, e então eu coloco aqui como um resultado. A gente esperamos que essa repercussão desse método de aprendizagem possa representar um avanço significativo para a valorização da disciplina de filosofia na educação, na medida em que os estudantes aprendam não somente a filosofar e dialogar, mas também tenham interesse em buscar o conhecimento, pois levamos que poderemos parir aquilo que chamamos de admiração filosófica, para a interpretação do mundo que vivemos. E aí é interessante porque o ponto é justamente o espanto filosófico, é o filosofar, porque como que se a importância da filosofia e que ele possa ter realmente esse amor, né, pelo conhecimento, é um desafio para nós, professores de filosofia. Como que a gente faz isso? E aí eu parto dessa realidade. Justamente como a professora Rosana falou, eu já pratico isso já nas minhas aulas, eu já faço isso já desde 2020 e trouxe alguns resultados. Então, eu espero que com essa pesquisa eu possa, talvez, mostrar a importância disso, né, e tentar desvendar algumas coisas. Levantar a linha dessa pesquisa está relacionada a esse desafio de ensinar e aprender a filosofar. Quando deparamos com a profundidade da disciplina de filosofia no ensino médio, esquecemos-nos do impacto que esse conhecimento poderá transfigurar na educação e principalmente na vida dos jovens, que terão a oportunidade de ouvir a partir de suas próprias ideologias, isto é, fazer um autoconhecimento de suas capacidades, sejam cognitivas ou emocionais. E aí a ideia, como eu já trouxe lá no início da música, será que tem como trabalhar isso? Né, o exemplo da música lá, pensamento, né, trabalhar a questão da ideologia, né, o que é ideologia, o que né, ou talvez algum conceito filosófico
temas filosóficos ou trabalhar filósofo, teoria. Então, isso tudo é talvez digamos, uma tentativa, como eu falei, um processo, né, de método, de ferramenta, né, como o próprio Prof. Philo, né, coloca. Então, como objetivo geral seria investigar possibilidades metodológicas com práticas de aprendizagem musical e dialógica para o ensino da disciplina de filosofia no ensino médio com base numa possível relação entre Wittgenstein e Freire. E aí, colocando os objetivos específicos, eu coloco aqui que o primeiro ponto seria identificar, né, na filosofia, Wittgenstein e Freire, essa relação entre os dois filósofos e as suas teorias, né, e a contribuição, né, para uma metodologia que possibilite a utilização dessas canções na disciplina de filosofia no ensino médio, mostrando a importância dessa linguagem como significado, como sentido que representa o mundo e o contexto do estudante. E aí, número 2 seria apontar o papel das canções para o desenvolvimento da sensibilização, reflexão e crítica da realidade. E aí entra muito no campo da arte, né, da estética, né? Então, a gente está falando também de um campo que é próprio dessa, digamos assim, saída, né, da transcendência, mas um pouco mais no sentido da sensibilização. Então, isso, aí eu especifiquei que eu vou trabalhar turmas específicas, né? Período matutino noturno, na disciplina de filosofia da Escola Estadual Irmão Léo, experimentando uma metodologia dialógica com o uso de canções como possibilidade de reflexão, né? E aí, então, o primeiro passo seria isso, uma pesquisa aprofundada no pensamento do Wittgenstein e Freire. Eu iria destacar as obras principais dos autores, que seria a Pedagogia do Oprimido, né, de Freire, a questão das investigações filosóficas como base fundamental, e aí, claro, vários outros artigos que já colocam essa relação, né, tem vários autores que já fazem essa aproximação entre os dois, apesar de ser de linhas diferentes, né, e a gente entende, um vem de uma linha mais marxista, outro mais fenomenológica, ou talvez no sentido mais abrangente, né? Segundo passo, investigação do campo que será consolidado durante as atividades elaboradas na disciplina de filosofia na escola, né, Irmão Léo Estadual. Então, é o campo, né, o chão, né, da sala de aula que vai fazer a base. E aí, então, por que estudar esses dois caras? Porque eles têm tudo a ver com a questão da importância da música. A música é um elemento de signo, de linguagem que representa o mundo. Então, o ponto central que une esses dois autores, Freire e Wittgenstein, é a importância da linguagem. Ensinar a filosofar e a pensar, que os autores também trabalham isso. Talvez criar uma metodologia que poderíamos chamar de pedagogia da música, um processo dialógico do Freire com os jogos da linguagem relacionados à educação, e aí, claro, com os desafios da educação que a gente tem, né, no dia a dia. Trouxe a frase também do Freire, que ele fala assim: ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para sua produção ou sua construção. Quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina a aprender. Então, esse é o grande desafio, né, da sala de aula, possibilidades do conhecimento, né, da gente estar criando um mecanismo de melhorar nossas aulas, né, como a professora Rosa colocou muito bem. Eu acho que é uma forma da gente sair um pouco dessa noção muito tradicionalista, filosoficamente falando. As fronteiras da minha linguagem são as fronteiras do meu universo, né, como diz Wittgenstein. Então, isso é importante também trazer, que eu acho que a linguagem, ela representa o universo, né, o meu mundo, da forma como eu vejo, da forma como o signo representa para mim a realidade. Então, isso também é importante. Então, aqui, só para, já estou finalizando, coloca Azevedo, ele fala uma coisa fundamental. Aqui ele une os dois autores, aqui vocês vão perceber que está colocando realmente o eixo central. Ao transportarmos a questão da relação do homem com a linguagem para a educação, podemos, inspirados em Freire, dizer que a leitura do mundo procede da leitura da palavra. E quando pensamos a prática pedagógica, devemos levar em conta a relação entre linguagem e mundo, bem como lembrar que o olhar deve ser uma admiração típica de quem tem o espírito filosófico, e a praxis de quem está e é com o mundo. Que é algo que nos pouparia do trabalho de pensar.
E termina dizendo que, se fosse possível, gostaria de incitar alguém aos próprios pensamentos. E aí, eu coloco aqui os resultados. O que é essa proposta, né, desse projeto tem? Então, a partir do método de aprendizagem, esperamos ter um avanço significativo, principalmente, primeira coisa, a valorização da disciplina de filosofia, mostrar a importância dela. Segundo ponto, os estudantes possam aprender a filosofar e dialogar, como também têm interesse em buscar o conhecimento. E aí, terceiro, a importância da linguagem e da música para despertar a admiração filosófica na interpretação do mundo que vivemos, né? Porque a música, o aluno escuta a música ela faz parte da vida de todos nós seres humanos. Historicamente sempre foi, seja música erudita, seja música popular, ela tem, né? E o aluno escuta diariamente, né? Música, ele é envolvido com essa questão dessa arte, né? E aí fechando, eu trago um autor que é relacionado à música, é um músico, né? Swanvik, né? Ele é um cara que né, digamos, é músico, né? Então ele tem esse livro, né? Eu consegui, digamos, consegui adquirir, então foi muito importante. Isso foi uma referência que me ajudou muito a entender a importância da música. Ele fala assim: às vezes, a música tem o poder de nos alçar do ordinário, de levar as nossas experiências além do dia a dia e do lugar comum. Para muitas pessoas, a música desperta o que tem sido chamado frequentemente de experiências estéticas. Mas que espécie de experiências são essas? E como podem músicos e professores ajudar público e alunos por meio da possibilidade de tal perfeição? Essas são perguntas importantes. A menos que tenhamos uma clara visão da natureza potencial e do significado da música, é pouco provável que a nossa performance e ensino sigam muito adiante. E aqui, daí, para encerrar, eu coloco, né, as referências, né? Então, aqui tem algumas referências que aí a gente parte de artigos, né, de livros, né? Alguns professores até foram meus professores na PUC Paraná, então teve né, como o professor Valdir, o professor Léo Peruso, né, que também doutor em Wittgenstein e tal, então tem uma base boa. O Valdir também, né, são professores da PUC que já trabalham essa questão já há alguns anos, né, e alguns artigos que me ajudaram também a entender essa relação entre Wittgenstein e Freire, que até eu também não sabia que poderia ter essa aproximação. Agora, se a gente vai continuar trabalhando só um autor ou outro, isso a gente está ainda caminhando, né, e decidindo em relação ao orientador. Então, seria isso, né, a minha apresentação. Muito bem, parabéns, Thiago. Interessante, né? E é interessante essas leituras também, né? O professor Léo é o editor da revista Aurora, né? Que é uma revista bem avaliada da filosofia aqui da PUC Paraná, uma pessoa muito trabalhadora, né? Gosto muito dele. Assim, num primeiro momento, até quando você traz lá uma frase, acho que de Plotino, né? Não sei qual é a fonte, né? Onde você encontrou aquilo, né? Me deu a impressão de que você é músico. Você é músico? Não? Oi? Não? Não, não sou Então, me deu músico, a não sou impressão de que músico. você é músico e que você pretendia, né, fazer uma pesquisa a partir da estética da própria música, né, para pensar o ensino de filosofia, porque você fala ali a música, aquela frase, as coisas que aproximam de Deus, né, alguma coisa assim, né? Mas aí, assim, quando você apresenta, né, me parece que o teu problema o teu título não abarca aquilo que você pretende fazer, né, na verdade, né? Então eu queria que você, se você pudesse esclarecer um pouquinho melhor, né, porque me parece que é um trabalho que pretende trabalhar ali com a cultura pop, né, com a música pop, né, e não necessariamente com a musicalidade em si, né, me parece mais assim com a poesia, né, da música pop, né, o sentido, o significado, né, das letras, né, enfim, né,
Foi muito bacana, né, ver o professor lá na abertura, na mesa, né, o Favaretto, citar um trecho de Caetano Veloso, né? Veja que chique, que filosófico que é isso, né? Então, isso é um ponto, né? E eu queria saber também se você já faz esse tipo de experiência, né, na tua prática como professor de filosofia, o que você sente, né, como resultado, né, já para compartilhar para a gente aqui. Acho que caiu, saí fora ali, não escutei, professor, desculpa, perdão, que acho que a internet que caiu, eu não... Qual parte? É que deu umas cortadas a tua internet em alguns momentos. Tá cortando bastante. Tá me Agora eu ouvindo? vou... Sim, agora sim. Você tá ouvindo? Não, eu queria, assim, a questão, né, que eu coloquei aqui no final, que acho que cortou, se você já faz esse tipo de trabalho na sala, como faz, né, como é que são os resultados, né, a que autores você associa, né, Wittgenstein é uma experiência que você pretende fazer, né, trazer Wittgenstein para dialogar com os estudantes. O Wittgenstein é só um elemento de um autor de fundamentação do teu trabalho, né? A pergunta, né? Respondendo a primeira pergunta que você coloca a questão, né, da realmente se é questão da música pop e tal, né, questão que se coloca a música, realmente como orientador a gente está já discutindo que talvez a gente vai focar talvez mais no Wittgenstein. O Wittgenstein tem vários, talvez até muitos artigos e que trabalham essa relação da música e Wittgenstein. O Wittgenstein trabalhou isso como filósofo, a importância da música. Então, talvez a gente vai ter que focar realmente especificamente até por a questão que é complexo, né? Você trazer relação entre Freire e o Wittgenstein, isso é um papel, né, que talvez só o professor Léo, né, o Valdir, que tem essa, né, até pelo conhecimento e a tempo de pesquisa que eles têm, conseguiram fazer, né, brilhantemente essa relação. Então, acho que, como trabalho de pesquisa de dissertação, eu vou tentar focar especificamente, talvez agora mais no Wittgenstein, mostrando que o Wittgenstein coloca que a música é um elemento fundamental para a vida humana, e isso é importante. A segunda pergunta que você coloca em relação à sala de aula. Realmente eu já trabalho em sala de aula, né, que já desde 2020, e já trouxe alguns resultados. O que é interessante a música? É uma coisa que a música, ela está no dia a dia do estudante, né? Então, por exemplo, antes de você jogar qualquer conteúdo, na pandemia foi isso, né? A gente via Meet, essas coisas, é cansativo. Como que você atraiu o aluno? Aí eu comecei, vou colocar uma música aqui, vamos escutar uma música. Aí começou a música, né, ali inicial para abrir ali, né, a questão motivacional, não, é importante. Foi assim. E aí, de passar a música, a gente debatia daqui a pouco, não, vou fazer a música, mas vou fazer perguntas. Vai fazer um caderno, registro de caderno, 3 perguntinhas. De 3 perguntinhas já virou uma prova. A música e a prova. 10 questões, aí foi. Então, essa minha prática, ela gerou, digamos assim, uma música serviu como elemento de realmente ajudar com que o aluno tenha realmente, e o aluno começou a gostar da aula de filosofia. Daquela questão de, eu odeio a aula de filosofia, nossa, que coisa mais chata, né? Ela começou a gostar. Ô, professor, nossa, que legal, professor, esse autor aqui eu escuto. Ah, o rap lá, o rock, né, sei lá, né, qualquer... então, foi abrindo um horizonte, né, amplo em relação a essa questão, né. Agora me fugiu, professor, a última pergunta, desculpa, acho que a última questão que se colocou foi... Agora me fugiu, perdão. Que você coloca... Que eu falei da questão da música, né. Não, eu acho que você respondeu assim Entendeu? de um modo geral, né? Eu vejo que você está aí tateando, né, um caminho para
para elaborar esse trabalho, né, para fazer a tua proposição, né, mas acho que era no sentido do uso de Wittgenstein, né, na sala. Tá, verdade. Como é que é isso, né? Porque eu acho que é um filósofo difícil, né? Exatamente. Eu tenho a única Não, vantagem minha, professor, desculpa, a única vantagem minha é que o professor meu orientador, ele é especialista em Wittgenstein, então tem essa, também o Leandro foi também orientado lá por Bortolo ali, né, da PUC e tal, então tem também um caminho, e aí o que acontece? Justamente aquilo que você colocou, que é a questão base, o que o Wittgenstein ele vai me trazer? Justamente mostrar a importância da música, não que eu vá usar o Wittgenstein especificamente dentro da sala de aula, não é essa lógica, é justamente mostrar que a música tem potencial, tem uma coisa que é própria da música, como arte, como estética, que o próprio Wittgenstein aponta isso nas suas obras, né, na sua filosofia. Então, seria isso, uma comprovação, talvez uma justificativa para que eu possa mostrar que é o objetivo do profilo, né, que a gente fala, a questão da prática, a teoria e a prática caminhando junto, então seria nesse sentido. acho que ainda tem aí uns minutos, né, Gabriela? Né? Não sei quem quer fazer mais uma questão aí. Eu gostaria só de fazer uma observaçãozinha para reforçar, talvez, Tiago, o que o professor Vanderlei disse. Eu também tive a mesma impressão. A minha impressão é que você se refere muito mais, na verdade, impressão, tá? A canção do que música. E tem uma distinção conceitual, em última instância. Você está focado muito mais, quando lembra do segundo Wittgenstein, na linguagem. Só que música, simplesmente sem mais, né? Música instrumental, para ser bem simplório, ela também possui regras. E talvez seja esse o ponto que a gente chama atenção, porque o segundo Wittgenstein, assim como o primeiro, ele se interessava por música nessa acepção, não na acepção de canção, né, com letra, mas as regras a partir das quais se constrói a harmonia e a organização estrutural de uma música, né? Então, talvez para você dialogar no seu programa, tomar um pouco de cuidado conceitual para que não apenas as pessoas de filosofia, mas também as pessoas da música lhe entendam, né? Porque senão talvez o seu foco seja a letra e o sentido impresso na canção, né? Naquilo que está posto na canção. Talvez seja um ponto importante para você dar uma ajustada para não gerar ruídos, né? E também nesse sentido, Matheus, né? Talvez Wittgenstein não seja o melhor companheiro, né, nessa jornada, né? E uma coisa assim importante, Tiago, né? Aqui a gente está no prof, né? Eu acho que é um pouco diferente dessa ideia de mestrado acadêmico, né? Não é porque o professor orientador estuda Wittgenstein que você tem que também se forçar a estudar o Wittgenstein, né? Eu gosto muito de Hannah Arendt, eu gosto muito dos frankfurtianos, dessa filosofia contemporânea aí toda, né? Mas aparece coisas interessantíssimas, né, que fogem daquele escopo que a gente poderia dizer que é mais ou menos a minha especialidade, e é um barato a gente caminhar junto, né, porque você aprende, né, a gente sabe dar uns pitacos aqui e ali, né, às vezes a gente não é especialista no autor, mas a gente tem uma noção, né, do que é um trabalho consistente, uma produção consistente, né. Então, eu vejo assim, né? Eu acho que eu não me expressei tão bem quanto o Matheus, né? Ele conseguiu dizer aquilo que eu estava tentando expressar na minha questão, né? Porque tem um problema conceitual aí, né? Quando você aponta a música, né? Não sei se você quer dizer mais algumas... Encerrar? Não, só muito obrigado mesmo pelos apontamentos, eu agradeço a oportunidade, né? Muito obrigado mesmo. Eu anotei aqui, eu acho que é importante
esse olhar, né, de fora, né, para que a gente possa, porque o objetivo realmente é tentar fazer algo que faça talvez a diferença na educação, e eu acho que, de qualquer forma, né, Sim. é importante saber o autor, né, e fundamentar bem como uma base, né, para uma boa pesquisa, então, né, a prática eu já tenho, agora falta essa complementação teórica para mim fechar, né. Obrigado. E essa preocupação, cara, que a gente, no ensino médio, é algo assim que é fundamental, esse tipo de preocupação de estar buscando caminhos alternativos para trabalhar a filosofia, né? Não que aquilo seja o conteúdo, mas pode ser um canal para instigar, né, nessa molecada o pensamento, né, a reflexão é ótimo, né? Parabéns, camarada.